Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. A gente vai estar ao vivo pra gente bater um bate-papo legal. Hoje eu tenho uns assuntos interessantes pra gente falar, pra gente conversar. Eu gostaria de convidar a vocês que não têm filiação partidária a conhecer o PSOL e se filiarem ao Partido Socialismo e Liberdade. O PSOL ele ainda não está em todas as cidades do Brasil. Em muitas cidades o pessoal não tem filiados ainda. E você pode ser o fundador na sua cidade. Pode entrar em contato comigo depois que eu vou passar orientações para vocês. Eu vou divulgar um pouquinho a live aqui antes da gente começar, que é para ter mais alcance, alcançar mais pessoas. 20 pessoas online. A gente compartilha essa live nos grupos, porque aí alcança mais e mais pessoas. Deixa só eu dar uma compartilhada aqui antes da gente começar, beleza? E vou começar falando do vou começar falando daquela agonia de Olavo de Carvalho, né? Vocês viram o vídeo de Olavo de Carvalho? Vocês não viram o vídeo de Olavo de Carvalho, vocês podem ver, tá? Eu postei na minha página. Olavo pegou A com Jair Bolsonaro. Mandou ele enfiar condecoração naquele lugar. Aquele linguajar de Olavo que a gente já conhece através de Bolsonaro. Que eu fico até meio tímido de repetir as palavras. Imagine o presidente como ele repete naturalmente aquelas palavras. É aquele xingamento, né? Olavo mandou. Olavo foi acuado. Vocês não sabem, eu vou contar pra vocês o que é que tá acontecendo. Olavo divulgou umas fake news a respeito de Caetano Veloso, o músico Caetano Veloso, e Caetano buscou a justiça. Foi a justiça e a justiça obrigou Olavo de Carvalho a retirar as fake news do ar e multou Olavo de Carvalho em 2,8 milhões de reais, uma boa grana, né? 2,8 milhões de reais. Só que Olavo, ele não tirou as postagens, manteve as postagens. E a justiça decidiu que cada dia que a postagem ficasse no ar, as fake news ficassem no ar, cada dia ia gerar um valor a mais. E esse valor, a postagem ficou no ar 281 dias, quando Olavo decidiu apagar tudo, retirar tudo. E esse valor foi para 4 milhões e 200 mil. É um valor alto. E Olavo está desesperado, porque chega um momento que a justiça quer que pague. Já não há mais recurso. Todos os recursos foram esgotados. E o que a justiça quer agora? Que Olavo pague a Caetano Veloso o valor que ele está devendo a Caetano por danos morais. Por as ofensas que foram feitas, as chamadas fake news. As pessoas que pensam que fake news não dá nada. E Olavo se desesperou, porque não quer condecoração vazia. Ele precisa de ajuda financeira para poder quitar essa dívida, pagar a dívida. Porque senão ele pode perder até a casa dele nos Estados Unidos. Ele pode perder os bens dele. É aquela história. Quem vai na onda, quem vai atrás de todo mundo acaba se ferrando. Às vezes você vê a pessoa tá indo lá afoito, aí você, eu vou também. E aí você se ferra. Foi o que aconteceu com o Olavo. Infelizmente, são 37 mil óbitos de Covid-19 no Brasil. O governo Bolsonaro achou a solução para resolver essa questão dos óbitos no país. O que é que Bolsonaro decidiu fazer? Adivinha? Ele resolveu apagar, não divulgar mais os óbitos diariamente como deveria. E ele está tentando, o que Bolsonaro está tentando fazer junto com seus militares, é ocultar registro de óbitos. Ele está tentando reduzir o número de óbitos manipulando os dados. Absurdo. Que vergonha para um presidente do Brasil. Mas assim, pessoal,
O dono da Wizard, Carlos Martins, que é mórmon, eu na época que eu visitava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma curiosidade, muita gente não sabe, eu fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como dos Mórmons, eu fui membro. É uma das igrejas que sofria muitas fake news, muitas fake news. E o Wizard, ele resolve fazer parte de um governo, e antes mesmo dele assumir, dele estar dentro, ele já pediu para sair. Já saiu, porque isso não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para a gente começar a nossa live no que interessa, né? Eu estou tentando fazer uma divulgação aqui para a gente poder começar. Então, pessoal, a gente está analisando agora umas questões que o governo Bolsonaro ele se encontra meio perdido, porque ele já não tem mais propostas para o país, ele não tem o que oferecer. A cada dia que passa, as pessoas estão se sentindo mais traídas, né? Os eleitores dele. Eu compartilhei hoje uma lista de pessoas que saíram do governo. Uma lista de pessoas que estavam com ele e já não estão mais. É a lista de comunistas, né? Como Frota, como a Pepa, né? Que é a deputada Joyce Heisman, que foi uma deputada que lutou muito por Bolsonaro. Muitos aliados de Bolsonaro, o deputado Valdir, de Goiás. Vários aliados de Bolsonaro romperam, porque não tem um projeto para o país, e eles achavam que eles iam governar o Brasil e fazer um governo médio. Não digo bom porque não tinha condições de ser bom. Nem médio esse governo está conseguindo ser. As pessoas estão saindo do governo, está havendo muitas disputas por poder, um ego muito grande. Regina Duarte agora sai do governo também. A gente precisa estar junto nessa resistência. Muitas pessoas, principalmente o PSOL, está liderando uma marcha antifascista, estão nas ruas em meio à pandemia, o que é perigoso e o que eu não aconselho. É aquele negócio de ir na onda. Você não deve ir na onda das pessoas. Aí a pessoa vai contra Bolsonaro para as manifestações, pega, Deus livre e guarde, pega o coronavírus, ou a pessoa ferrada, porque está indo na onda, né, de tentar, nessa agonia, derrubar o governo. O que eu acho que é certo, tem que tirar esse governo. Porém, o método não é esse. Se há um método hoje para se tirar esse governo, é o método do impeachment, que Rodrigo Maia avalia que ainda não é o momento. Mesmo porque, como eu falei em outro vídeo dias atrás, essa semana, o Rodrigo Maia ele conseguiu fazer o Centrão, ele conseguiu encaixar o Centrão em vários locais do governo, Banco do Nordeste, vários cargos para o Centrão. A Itaipu, né, o Maru voltou para Itaipu. O secretário de Gedel, o braço direito de Gedel foi indicado para o governo. Então a gente vê que o Centrão não vai conseguir agora, ao menos nesse momento, fazer Bolsonaro sair do poder e dar um impeachment. Como eu falei outro dia também, Bolsonaro ele é um presidente medíocre. Ele é um presidente de mão de vaca. Ele é um presidente ruim. Você ter ideia, Bolsonaro ele não tem noção de administração. Tem uma noção do que é um país grande como o Brasil, o que precisa na cultura, o que precisa na área de saúde, de segurança, de educação. Eu não vi ainda, nesse momento todo, uma proposta de criação. Não existe. Todos os projetos do governo Bolsonaro é para redução do Estado. O que significa redução do Estado é cada vez menos passar recursos para os estados, os municípios, e assim sufocar. O governo deixou de repassar para o governo federal deixou de repassar para o governo da Bahia R$ 500 bilhões, 500 bilhões de reais,
e é o que está sufocando o Estado, as contas do Estado, né? O Estado tem muitas contas a pagar, muitas coisas a resolver, uma folha grande de funcionários públicos. E o governo tenta fazer uma oposição assim, tirando os direitos, escondendo os números, sufocando, perseguindo. É esse o modelo de gestão que a gente está vendo hoje no Brasil, infelizmente. É como diz o presidente da França, Emmanuel Macron, a gente não vê a hora do Brasil ter um presidente à altura, um presidente sério, que vá fazer um governo sério para o povo. Hoje eu vejo que o presidente ele não tem noção do que é a responsabilidade de governar. Ele continua fazendo política. Ganhou a eleição em 2018, tomou posse em 2019, fazendo política em 2019 inteiro fazendo política. Vem o coronavírus, Covid-19, e o camarada continua fazendo política. Nenhuma pandemia que mata mesmo, que deixa as pessoas com sequelas graves, que superlota os hospitais, que estraçalha famílias, que estraçalha pessoas, pai que perde filho, filho que perde pai, tio que perde sobrinho, sobrinho que perde tio, mães perdendo filhos, filhos perdendo suas mães, e o governo continua ainda sem ter uma noção de realidade, preocupadíssimo ainda com a questão econômica, com os empresários, como é que o país vai ficar economicamente. É essa preocupação do governo, o tempo inteiro é essa preocupação do governo. O Paulo Guedes, que é um ministro, um péssimo ministro, por sinal, da economia, porque é um péssimo ministro, porque não tem um projeto de distribuição de renda, muito pelo contrário. Paulo Guedes vem com um projeto de acumulação de renda, o que significa dizer é que Paulo Guedes tenta tirar o máximo do pobre, do dinheiro do pobre, e manter esse dinheiro na mão dos ricos. É um governo de concentração de renda. A concentração de renda defende que o Estado repasse o mínimo possível. É esse o projeto. É o governo dos ricos, né? O governo das elites, que não funciona em um país tão desigual, um país sofrido como o Brasil, onde milhões e milhões de brasileiros, mesmo com o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, ainda não tem casa. O governo ignora o valor do salário mínimo, que cada dia perde força. Paulo Guedes ele é muito incompetente. Ele ignora toda uma questão de trabalhadores que pagam aluguel, pagam energia, pagam impostos, pagam escola de filho, contas e mais contas, e esse salário acaba não dando para nada no fim do mês. Então, quero dizer para vocês que a gente tá junto. Volto a falar mais uma vez só sobre o Ciro Gomes em ter mantido, em se manter. Hoje, essa semana, eu vi um destaque especial sobre por que não há uma unificação das esquerdas, contando PDT, PT, PSB, PCdoB, PSOL, e não acredito que tem que haver, porque é o que eu digo sempre, Bolsonaro passa, uma página triste da história do país que a gente vai virar, mas as nossas alianças, os nossos compromissos, esses não passam. Se a gente hoje unificar contra o fascista Bolsonaro, porque Bolsonaro é fascista, porque o fascismo ele é totalmente excludente da democracia. Ele quer excluir o STF, ele quer excluir as câmaras, ele quer excluir o Supremo, e ele quer o poder para ele, para a família dele, fazer tipo uma monarquia forçada, uma monarquia na tora e na violência. Essa monarquia na tora e na violência é o que a gente pode chamar de um fascismo, que é o que quer impor uma vontade de uma minoria, porque é uma minoria, sobre a maioria, o que não vai acontecer, digo sempre. Então, o que eu quero dizer que a gente não tem que unificar a esquerda em um momento de ameaça da democracia para alianças. A gente pode ter pontos junto, pode andar junto e pode dividir espaço nas ruas em uma manifestação. A bandeira do PSOL pode estar do lado da bandeira do PDT e do PT. Porém, dentro do jogo democrático que a gente vive e que não vai ser quebrado, a gente não tem que fechar alianças,
questões com esses partidos, com esses grupos, porque o projeto não é o mesmo. Li recentemente, já sabia disso, que o PT foi muito generoso, muito bom com os banqueiros, empresários e coisa e tal e coisa e tal. Por que eu volto a lembrar disso? Porque a gente vai tirar Bolsonaro. Bolsonaro vai sair, ele não fica no poder. Mas o problema não é Bolsonaro assim. É uma questão além de Bolsonaro. O que é que a gente quer depois, pós-Bolsonaro? Pós-Bolsonaro, o que é que a gente quer? A gente quer uma continuidade, que o banqueiro continue lucrando, os empresários continuem lucrando e os pobres sofrendo, morrendo, tendo seus direitos negados, sendo humilhados nos hospitais públicos, dormindo na fila de escola para matricular os filhos, jovens tentando, se matando para tentar um acesso à universidade pública gratuita e não conseguir porque o número de vagas são poucas. Então é essa questão que a gente tem que analisar. É isso que a gente tem que pensar. O que é que a gente quer pós-Bolsonaro? Eu não penso nem muito sobre esse momento Bolsonaro. Para mim, o governo que está aí, ele foi até bom no sentido de vir da questão da alternância do poder. Eu falava muito. Tem que alternar o poder, tem que mudar o governo. O PT já ganhou 4 anos, já governou bastante, tem que ter uma mudança. Então a gente teve uma mudança para pior, mas a gente teve uma mudança. Então, o que é que a gente tem que aproveitar que tá essa mudança e pensar no que a gente quer para o futuro, para a gente não repetir o mesmo erro que foi feito agora. Não podemos ficar repetindo erro. É preciso tentar sempre. O governo que passou demorou muito e amadureceu e caiu de podre. E esse governo, ele já nasce podre. Eu digo que no primeiro mês de Bolsonaro o governo já estava podre e já estava pronto para cair. Imagine depois de mais de um ano. É que esse governo está podre mesmo. Ao fim dos 4 anos esse governo já vai estar podre e decaído. Eu não sei nem se vai ter 30% de apoio. Talvez chegue a 20% dos fanáticos dos que idolatram o capitalismo, o dinheiro e que não tem amor e o mínimo de consciência. Aqueles aloprados que dizem política é tudo igual, então vou com esse. Então tem os aloprados. Então talvez os aloprados continuem ao lado dele, mas não é não é uma maioria. Forte abraço para vocês. Tamo junto. Conte comigo e até mais.